Seja bem-vindo, família Kids, à nossa aula de número 40. Já estamos no mês de junho, já se passaram 6 meses e nós já cumprimos a metade do nosso calendário para a glória de Deus. E agora vamos começar a nossa aula desse mês bacana que você vai gostar bastante. Sabemos que no mês de junho tem algumas festas que as crianças são convidadas na escola, mas elas não devem aceitar. E para isso, tia, você tem uma missão para ensinar as crianças toda a verdade por trás dessas festas juninas que as escolas convidam as crianças e ensinar eles a falarem não. Não vou aceitar esse convite. Na minha igreja já tem a festa de Jesus com a presença do Espírito Santo, que esse fogo nunca se apaga. Amém? Então vamos começar a nossa aula de número 40 com o versículo que está lá em Levítico, que fala assim. Levítico, capítulo 10, verso 1. Então Nabade e Abiú, filhos de Arão, pegaram cada um o seu incensário, puseram neles fogo e incenso, e trouxeram fogo estranho perante o Senhor, o que ele não lhe ordenara. Pois é, ele, o Senhor, não ordenou que trouxesse fogo estranho. E qual é esse fogo estranho que está no meio de nós nesse mês de junho? Olha aqui o fogo estranho que existe. Aí você vai apresentar esse recurso visual para as crianças. Esse recurso visual vai estar lá no quadro Vamos Fazer, aqui do meu canal. Eu ensino passo a passo como você criar essa fogueira de fogo estranho. E você vai ensinar para todas as idades, de 3 a 12 anos de idade, tia, que esse fogo estranho aqui não é o fogo que fica para sempre ardendo no nosso coração. Esse fogo aqui acaba no mês de junho, mas o fogo do Espírito Santo arde para sempre em nosso ser. Amém? E as dinâmicas que eu vou lhe apresentar agora, iniciando com a dinâmica para as crianças de 3 a 5 anos de idade, você vai começar a apresentar para ela esse material que você vai apresentar para as crianças não tem material. Na verdade, você vai dar ordens e ela vai cumprir. Assim como os filhos de Arão foram desobedientes, você vai ensinar crianças de 3 a 5 anos, nós precisamos ser obedientes. E você vai dar o comando, tia. Vamos começar a pular com a perna só. Então você, tia, começa a pular com uma perna só e todas as crianças começam a pular com a perna só. A criança que não obedecer e você chama a atenção, olha, você não está obedecendo o comando da voz da tia. Então você também desobedece a Deus, porque a tia sempre é representante da autoridade do Espírito Santo dentro da sala. E você começa a corrigir ela. E em seguida você muda o comando. Agora vamos todo mundo bater palma. Todo mundo começa a bater palma. A criança que não obedeceu o comando, a tia diz, olha, essa criança não está obedecendo o comando de Deus. Outra dinâmica é pular com os 2 pés. Vamos dar um pulo no número 3. 1, 2, 2,5, 3 e já, todo mundo pula igual. Em seguida, todo mundo sentado. Todo mundo senta no seu lugar. Depois você bota eles para orar. E agora todo mundo vai orar. E silencia a sala. Aqueles que ficarem conversando, aí você chama a atenção. Olhe, vamos obedecer a voz do Senhor. Não vamos ser desobedientes. Porque quando somos desobedientes, nós deixamos o fogo do Espírito Santo apagar no nosso coração. E o fogo estranho cresce no nosso coração. E para essa tarefa, nós vamos entregar às crianças um coração impresso que tem a seguinte frase: eu quero obedecer a Deus. Então, tia, você vai recortar esse coração, ou a criança, se tiver habilidade para recorte, e geralmente as crianças de 3 a 5 anos, elas ainda não têm a coordenação motora para recortar, né? Mas aí é bom você já dar essa autonomia para as crianças irem adaptando
a sua escrita, a sua coordenação motora para recorte. E você vai entregar esse coração para a criança e ela vai ter que colorir de acordo com o que ela queira, né? Com giz de cera, com lápis de cor ou com bolinhas de papel crepom. Em seguida, quando ela concluir a tarefa, você vai dar um cordão, você vai colar um cordão aqui no coração e ela vai levar esse coração empenduradinha no pescoço para casa. E você vai dizer que esse é uma aliança que ela está fazendo com o Senhor. Esse coração representa uma aliança. Eu quero obedecer a Deus. E ela vai obedecer a Deus todos os dias, obedecendo o papai e a mamãe, junto nos brinquedos, não murmurando quando for para a escola, não querer ficar tomando o brinquedo do coleguinha. E aí você vai explicar como é as formas de não deixar o fogo estranho subir e crescer e tomar o espaço do fogo do Espírito Santo. E para as crianças de 6 a 7 anos de idade, também nós vamos estar ministrando com eles o fogo estranho e o fogo do Espírito Santo. Essa imagem vai estar lá nos comentários desse canal. E a tarefa das crianças de 6 a 7 anos de idade com o mesmo versículo bíblico será uma missão. Essa missão vai estar voltada justamente para obedecer a voz do Senhor quando o fogo do Espírito Santo arder no nosso coração. E aí, durante o culto, no templo da igreja, você vai fazer o seguinte: imprimir vários versículos bíblicos sobre a obediência. Eu escolhi obedecer e coloca qualquer versículo bíblico sobre a obediência e vai dobrar e entregar à criança. Tia, você vai pegar na mãozinha da criança, vai até o templo e fica escondidinha em algum lugar ou distante e deixa a criança entregar aquele versículo para qualquer pessoa, para qualquer membro que esteja sentado ouvindo a palavra. E você vai explicar que ele é missionário. Olhe, você é missionário, você já fez a missão, você ouviu a voz de Deus e foi entregar a palavra do Senhor àquele irmão. Parabéns! Tia está muito feliz com você. Em seguida, você volta para a sala e pega outra criança e faz a mesma coisa. E assim sucessivamente até você atingir todas as crianças. Quando você concluir todas as crianças, aí você vai dizer: vamos bater palma para vocês e para o Espírito Santo, porque você ouviu a voz do Senhor, você é missionário, você foi levar a mensagem de Deus para os membros, para os irmãos da nossa igreja. Olha que lindo! Isso representa que você tem o fogo do Espírito Santo, que é o fogo verdadeiro no seu coração. Já as crianças de 8 a 12 anos de idade, você vai entregar o desafio da obediência. Depois que você tiver falado sobre o fogo estranho e o fogo verdadeiro, é importante frisar para essas crianças de 8 a 12 anos de idade, porque eles já têm tomada de decisões e às vezes eles querem ir para a festa junina do fogo estranho da escola, e então você começa a explicar que não é necessário participar dessa festa. Na nossa igreja, na casa de Deus, no templo de Deus, também tem festa. E a festa não se acaba. Esse banquete da festa da casa de Deus não vai se acabar. E esse fogo também não vai se apagar. E aí a criança vai começar a entender. Você começa a explicar a elas que não há necessidade de receber esse convite ou aceitar esse convite. Porque o Espírito Santo é quem convence para não aceitar esses convites. Amém? Justamente você vai falar desse versículo, que se a criança aceitar esse convite, ela está trazendo fogo estranho para o altar dela. E é claro que o Espírito Santo vai se ausentar, é claro que Deus vai ficar triste, é claro que ela não vai ter mais comunhão com o nosso Pai, o nosso Criador, e eles já são bem entendidos de que essas festas, esses convites dessas festas não competem ao nosso Deus,
o todo Criador. E para isso, depois que você ministrar todo o culto, a oração e a palavra, eles vão levar um desafio para casa. Desafio da obediência. Durante essa semana, eles vão ter que fazer pequenos desafios durante a semana. Aqui tem toda semana, de segunda a domingo. Deixa eu colocar mais perto. E também, cada dia haverá 4 desafios. O primeiro desafio para essas crianças é orar todos os dias. Então, eles vão ter que orar todos os dias, o primeiro desafio. O segundo desafio é começar a obedecer aos pais sem reclamar. Você sabe que essa idade, né? Quando nós começamos a dizer, vamos começar a orar. Ah, tia, mas a gente não já orou quando chegou? Olha aí onde é que está uma frase de murmuração. Então, eu acredito que em casa é do mesmo jeito. Arrume sua cama. Para que arrumar cama, mãe? Ah, vamos lá me ajudar na louça. Não precisa, mãe. A senhora deixa a louça secando aí. Eu já ouvi essas frases aqui na minha casa. Eu tenho propriedade para falar sobre esse assunto. Então, esse é o segundo desafio que eles precisam fazer: obedecer aos pais sem reclamar. Durante a semana todinha vai ser um desafio forte, né? E o terceiro desafio será ler um versículo da Bíblia. Eles vão ter que ler, anotar no verso, o versículo que ele leu, para poder marcar um xizinho aqui. Não é marcar o X e pronto, não. Tem que colocar qual foi o versículo bíblico que ele leu, tá? E por último, o desafio, fazer uma boa ação para alguém. Esse alguém pode ser até a tia do Kids, se ele quiser ajudar na sala, a organizar as cadeiras, a recolher o lixo, aí pegar água, a colocar o copo descartável para os colegas, colocar água para os colegas. Ou essa boa ação para alguém pode ser na escola, pode ser em casa, e ele precisa marcar o xizinho quando ele fizer a boa ação, e também ou colocar o nome da pessoa que ele fez a boa ação, tá? No final, o papai ou a mamãe vai ter que assinar aqui, dando ciência de que ele cumpriu o desafio da semana. E quando for a próxima quarta ou a próxima aula, não sei aí qual é o dia que você vai ver novamente essa criança, quando completar a semana, ele precisa trazer essa tarefa para que junto possamos ter certeza que essa tarefa foi cumprida, porque aí quando ele trouxer a tarefa de volta, você vai frisar bem que quem nos ajuda a cumprir todas essas obediências é o fogo do Espírito Santo, é a presença do Espírito Santo. Claro que se for o fogo estranho, nós não temos força de cumprir, de manter a rotina. E, acima de tudo, você está estimulando as crianças a terem um comportamento de comunhão com o Espírito Santo, de comunhão com Deus. E então, antes de entregar a tarefa, você explica que para cumprir, nós precisamos da presença do Espírito Santo. E quando concluir, você reforça que nós só conseguimos porque temos o fogo do Espírito Santo para arder continuamente em nosso coração. E então, agora chegou a hora de você praticar essa tarefa. Compartilhe, curte, deixe seu comentário e todo esse recurso dessa aula estará no link nos comentários desse vídeo. Tchau, tchau, até a próxima aula!